Salve, salve, galera do Vasco. Subimos para a Série A do Brasileiro. Apesar dos erros do Jorginho, o time parecendo que estava pedindo para levar gol, foi pressionado, achou um gol no início do jogo, depois praticamente abriu mão de atacar, foi pressionado. Thiago Rodrigues, sim, Thiago Rodrigues, foi o herói. O Vasco venceu o Ituano por 1-0. Voltamos ao seu devido lugar para tchau, Série B. Até nunca mais. Vamos fazer a análise de toda a temporada e da partida após a vinheta. Salve, salve, galera do Vascão! Pode gritar, pode comemorar! O Vasco subiu para a Série A, bateu no Ituano por 1-0, está de volta ao seu devido lugar e na bola. Apesar dos certos colegas que têm microfone dizer que o Vasco estava contando com o capitão, ignorando até o regulamento do campeonato, o Vasco na bola venceu o Ituano e está de volta ao seu devido lugar. Quarta-feira terá o julgamento daquele barraco lá na Ilha do Retiro. Se o Vasco ganhar os 3 pontos, ser decretado vencedor da partida, o Vasco sobe em terceiro lugar. Se os gravatados do STJD mantiverem 1-1 do placar, o Vasco vai subir em quarto lugar. De qualquer forma, apesar de certos colegas ignorarem o regulamento do campeonato, o Vasco subiu para a Série A. E a você, torcedor, foi você que subiu o Vasco. Ninguém mais que a torcida do Vasco sofreu nos últimos 20 anos. E foi ela que lotou seu cenário todos os jogos. Desculpem, até basta acessar o Google, em todos os jogos do Vasco, os ingressos esgotavam em poucas horas. A torcida empurrou o time toda a temporada e ela sim é responsável direto pelo acesso do Vasco à Série A do Campeonato Brasileiro. Foi ela que sofreu, gritou, chorou e foi premiada com esse acesso à Série A. O time, a gente sabe, montado pelos Carlos do Brasil, antes da chegada da 77, montou um time limitado tecnicamente, mas esse grupo sempre deixou claro qual seria a sua proposta. E se ela não era tecnicamente bem um time tecnicamente bom, eles sempre mostraram garra, determinação, força de vontade, esforçados, esbarrava nas suas limitações muitas vezes, mas nunca deixou de correr, diferente do time do ano passado. E foram compensados com essa subida para a Série A. Ó, todos de parabéns. Thiago Rodrigues agarrou muito desse jogo, né? Mas ele teve um primeiro semestre muito elogiado. No segundo semestre caiu, como todo o time do Vasco, depois da saída do Zé Ricardo, caiu de produção, andou falhando, mas não existe goleiro infalível. Todos os goleiros falham. A Cássio, só para resumir o Vasco, o Cássio, Carlos Germano, o Elton, são eximíveis goleiros, mas teve jogos que eles falhavam.
E o Thiago, não estou, calma, não estou colocando o Thiago no mesmo patamar. Até porque eu sei que ele tem uma bem abaixo desses citados, mas só que estou querendo registrar que não tem goleiro, que não falha. Tafarel, que é o melhor goleiro que eu vi com a camisa da seleção brasileira, olhava. Enfim, todos os goleiros têm uma fase ruim, é da profissão. O Thiago teve essa fase, mas hoje foi um monstro no gol. Se não fosse ele, a vitória não teria vindo. Até porque ainda no primeiro tempo teve um cruzamento, a cabeçada do Gabriel, e ele fez uma defesa, lembrou muito o do Blacks, a cabeçada do Pelé do Brasil e Inglaterra na Copa 70. Não foi igual, né? Aquela defesa do Blacks é até mais difícil, porque ele estava praticamente na outra ponta quando o Pelé cabeceou. E ele no susto fez aquela defesa, mas lembrou-se, foi um pouco parecido com a cabeçada a defesa do Blacks na cabeçada do Pelé. E também o Nenê, né, quando o Vasco caiu, ele que chegou já o balde dando o Vasco quase já rebaixado em 2020, da Série A para a Série B. Ele falou que ele lutaria para colocar o Vasco de volta à elite no futebol brasileiro. Erradamente, ele subiu, ele voltou no meio do ano passado. O Vasco já, situação quase difícil de subir, e ele falou que lutaria. E quando o Vasco matematicamente estava fora de conseguir o acesso da Série A, ele falou que daria o sangue para colocar o Vasco no seu devido lugar, e fez o gol do acesso ao Vasco. Se tem críticas a ele, né? Muitas vezes tinha jogo que pedia velocidade, ele segura muita bola, mas nesse jogo específico foi errado ele sair, até porque o Vasco venceu o jogo, precisava de alguém que segurasse a bola, e o Jorginho tirou o Nenê. Jorginho teve erros gritantes, né? Até na escalação desse jogo. Ele inventou de botar o Luiz Henrique como lateral esquerdo. Apesar disso, tirou o Nenê, em vez de botar o Alex Teixeira para tentar matar o jogo no contra-ataque, botou o marcador, que é o Zé Vitor. Fez o Vasco abrir mão de contra-atacar, correu um risco desnecessário, que se não fosse o Thiago Rodrigues, o papo seria outro. Apesar do Jorginho, o time conseguiu acesso à Série A. Parabéns, torcida vascaína. Foi vocês que colocaram o Vasco na elite do futebol brasileiro. Parabéns, jogadores que, apesar de tudo, nunca deixaram de correr e foram compensados com a elite do futebol brasileiro. É bem a verdade que tem alguém por aí que disse que o Vasco subiu culposamente, sem intenção de subir. Uma coisa... porque teve jogos que o Vasco vacilou, poderia ter perdido a vaga no G4. E os adversários que podiam passar o Vasco na época também perdiam. É bem pouca verdade, não é toda a verdade, até porque um time que está desde a sétima rodada do turno no G4 não merece subir. Quem merece, quem ficou atrás, fica um papo meio difícil de... Deixa para lá. Uma coisa, teve a gente, colegas até ignorando, né, o regulamento da competição, falando, então, fazer o quê? Mas foi um jogo, novamente, se não for sofrido, não é Vasco.
Mas espero ficar nervoso agora com luta de título não mais para subir. Que, aliás, vamos cobrar da 77, que, aliás, está no contrato da compra dela do futebol, ser a gestora do futebol vascaíno, montar times competitivos. Eu não creio, particularmente eu, Thiago, não acredito, não creio que eles vão montar uma Cele Vasco esse primeiro ano, agora, 2023, que será um time montado pela 77 Sports, pela Vasco SAF, tá? Teve a janela no meio do ano, a turma do Pântano não deixou. Ela atrasou tanto a votação da SAF, que quando a SAF foi aprovada, praticamente a janela já estava fechada. Aliás, a turma do Pântano tem um certo terno candidato, que só aparece nas derrotas. Parece, inclusive, essa turma parece se deliciar quando o Vasco perde. E tem galera chegada a essa turma, que eu lembro bem quando eles eram opositores daquele time, o último grande time que o Vasco teve, de 2011, 2012, não comemoraram o título da Copa do Brasil. Eu nunca vou esquecer daquilo. Eles não devem estar felizes, né? Porque se o Vasco não tivesse conseguido acesso, aposto muito bem que teriam vídeos falando, porque era sempre quando eles sempre aparecem, quando o Vasco perde. Então não devem estar muito felizes com esse acesso do Vasco à Série A. Fez a sua obrigação? Fez. Poderia ter sido melhor? Poderia. Um dos culpados, né, desse time limitado ao Carlos Brasil, o presidente Jorge Salgado. Aliás, o Jorge Salgado é um cara folclórico para mim, né? Eles têm a declaração felizes, vamos dizer assim, entre aspas, daquela que deixou, quando ele foi eleito presidente do Vasco, daquela declaração que deixou entender que as primeiras medidas eram se autopagar. Na última vitória do Vasco em casa, contra o Criciúma, de virada. Eu estava lá filmando ele, eu nem fiz pergunta. Ele olha com uma desconfiança pra caramba sobre mim, não sei se ele tem alguma coisa contra mim, sei lá. Não vai com a minha cara, não sei. Mas eu estava lá acompanhando também o colega, o Wellington Campos, fazer a entrevista a ele. E ele confessou que quando o Vasco estava ameaçado de sair do G4, perderam algum jogo, ele rezava para que os adversários perdessem. Fazia, eu não sei se naquela altura que ele estava fazendo isso, ele ainda era responsável pelo futebol, ou se não, mas eu falo, cara, o cara tinha poder de ação, mas o importante é que o Vasco subiu. E tchau, Série B, até nunca mais. Agora, sim, vamos cobrar da 77, como eu estava dizendo, time competitivo, como está no contrato. Também não pode ser uma Cele Vasco ainda, mas tem que ser um time competitivo. Pelo menos, se não for brigar pelo título, uma Libertadores, uma Sul-Americana, que não fique mais, nunca mais, brigando para não cair. O Vasco entra de férias, a representação, eu perguntei à assessoria do Vasco, ainda não obtive resposta. Mas a tendência é ser nos primeiros dias de janeiro,
né, para a preparação para o campeonato estadual, a Copa do Brasil, né, o Campeonato Brasileiro a partir de março. Também já vai começar agora aquela onda de mercado, especulação ali, vamos apurar nome, também vai ter o segundo, colegas tal, vai ter mais especulação que fatos mesmo, né, já que agora vai entrar a Copa do Mundo, o mercado não deve se agitar tanto, só depois mesmo após da Copa do Mundo. E aliás, depois falar em Copa do Mundo, fala aqui que vamos continuar com o vídeo agora sobre a Copa do Mundo, também sobre o Vasco, claro, né, quando houver nomes, sobre contratações ou contratações mesmo confirmadas, vamos falar mais sobre a Copa do Mundo. E também, claro, Vasco Velocidade sobre a Fórmula 1, tem mais 2 corridas, né, e praticamente depois que acaba a última corrida, a Fórmula 1 fica um mês e meio fora do noticiário. Então, até agora sobre o mercado e a Copa do Mundo, cara, valeu o esforço, né? Valeu, obrigado, torcida do Vasco. Você é responsável pelo acesso à Série A. E que agora, depois de 20 anos de sofrimento, a torcida volte a sorrir do jeito que ela merece. Até mais.